A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, mais um momento de estudo, mais um momento de entrosamento com estes personagens do livro Paulo Estevão, que nosso estudo ele tem o objetivo de captarmos os ensinamentos, nos colocando no lugar, compreendendo o contexto histórico da época, porque muitas vezes nós falamos assim, mas isso foi muito antigo, essas coisas não acontecem mais. Acontecem, sim. Né? Aqui, nesse momento do livro, no capítulo 1, em Corinto, estamos vivenciando um grande preconceito. No caso dos judeus. Né? E esse preconceito já vem se arrastando desde o Antigo Egito. E até nos dias de hoje ainda existem certos preconceitos religiosos. E eu vou trazer num programa aqui, mais na frente, uns amigos que eu tenho que entendem bastante da origem do judaísmo, de toda essa complexidade religiosa. Então, em algum momento, nós vamos também estudar isso para entender melhor de onde vem, como começou todas essas questões religiosas, que hoje em dia se mistura com questões políticas, sociais, etc. Mas, enfim, nós estamos no capítulo 1, na página 21, onde o pai de Gesiel, que será o futuro Estevão, ele foi, assim, humilhado na praça pelos romanos por ele ser um judeu, e ele já é um idoso. Então ele chega na propriedade com a boca sangrando, porque ele foi humilhado, os jovens soldados romanos bateram nele. Enfim, o Gesiel foi lá, correu e abraçou ele. E o Emmanuel fala aqui no livro sobre o Gesiel. No vigor da juventude, não se lhe poderia dar mais de 25 anos, mas o comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Então, embora o Gesiel fosse um rapazinho de 25 anos, mas era um espírito já com bastante experiência. É o famoso espírito velho, mostrando que nem sempre a idade cronológica, a idade física, corresponde a uma maturidade emocional, uma maturidade psicológica. Então, nós que estamos agora estudando, podemos fazer uma avaliação. Como você se enxerga? Cada um que está ouvindo aqui. Você acha que você é uma criança ainda espiritual ou já é um espírito maduro? Como é que você é? Diante das dificuldades da vida, diante das situações da vida, como você toma as suas decisões? De maneira ponderada, tranquila, analisando as consequências, ou sempre de uma maneira impetuosa, sempre achando que o que pensa fala de maneira atabalhoada? Porque estas são características opostas de um espírito maduro e de um espírito infantil. E nós precisamos saber, porque nós precisamos amadurecer. Então, ficar numa infantilidade espiritual não é bom negócio. Por quê? Porque ficamos estagnados no nosso progresso. E nós precisamos adquirir maturidade para saber nos relacionar com as pessoas, saber tomar decisões, saber levar a nossa vida. Então, o Gesiel, embora sendo jovem, ele era bastante ponderado. E nós vamos ver que o pai dele, por sendo um idoso, vai ter uma atitude inconsequente, uma atitude infantil. Né? Então, o Gesiel vai falar para ele, né? Coragem, pai, exclamou Gesiel, depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura. E Gesiel fala: nosso Deus é de justiça e sabedoria, confiemos na sua proteção. Então, até a visão religiosa do Gesiel era bastante forte,
porque ele estava percebendo que a confiança em Deus, mesmo nos nossos momentos de dor, de sofrimento, realmente é esta confiança que vai fazer com que a gente passe pelo processo da expiação, mas sem o sofrimento, que muitas das vezes é opcional, né? O sofrimento, às vezes, ele está agregado, ele vem com a nossa imaturidade, quando, na verdade, as nossas expiações, as nossas provas fazem parte do nosso amadurecimento. Então, Emmanuel continua falando sobre esse velhinho, né, que é o pai do Gesiel. E aí ele fala: Jochebed, que é o pai dele, contemplou o filho de alto a baixo, fixando-lhe o olhar bondoso e calmo, em que desejaria lobrigar, naquele momento, a indignação que lhe parecia natural e justa, dominado pelo desejo das represálias. É verdade que criara Gesiel para as alegrias puras do dever, em obediência à leal execução da lei. Entretanto, nada o compelia a abandonar suas ideias de desforra, de maneira a desafrontar-se dos ultrajes recebidos. E ele fala: Filho, Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la. Poderíamos ser justos, esquecendo afrontas? Não poderei descansar sem o repouso da consciência pela obrigação cumprida. Tenho necessidade de assinalar os erros de que fui vítima, no presente e no passado, e amanhã irei ao legado ajustar minhas contas. O que está acontecendo aqui? Lembra que aquele camarada que foi designado para governar a cidade de Corinto, né, que é um homem altamente indigno, que é o Licínio Minúcio, que é um camarada que no passado já fez barbáries e, na verdade, ele está usando esse cargo político dele só para enriquecer, né? E a equipe dele também é uma equipe de homens corruptos, né? E eles falaram o seguinte: olha, para a cidade, quem tiver alguma reclamação pode ir amanhã no tribunal reclamar os seus direitos. Mas, na verdade, quando pessoas indignas, pessoas corruptas propõem uma ação dessa, já se vê que é uma ação de má fé. E todos estão percebendo. E o pai do Gesiel, ele quer ir lá, de qualquer maneira, reclamar o passado, porque uma propriedade dele foi tomada por esse mesmo governador, e ele quer ir lá realmente reclamar. Ele está no direito, sim, mas só que ele está num momento político altamente de corrupção. E nesse momento que ele fala isso, né, o filho dele fala para ele: Ireis, porventura, à presença do questor Licínio, esperando providências legais? E os antecedentes, meu pai? Pois não foi esse mesmo patrício quem vos despojou de grande patrimônio territorial, atirando-vos aos cárceres? Não vedes que ele tem nas mãos as forças da iniquidade? Não será de temer novas investidas com o fim de extorquir o pouco que nos resta? Então, o Gesiel, já de uma maneira mais madura, está percebendo que, na verdade, essa questão política é uma grande cilada, né? Mas o pai dele mergulhou no olhar do filho, olhar que a nobreza do coração orvalhava de lágrimas emotivas. Porém, na sua rigidez de caráter, acostumado a executar os desígnios próprios até o fim, exclamou quase secamente. E ele diz: Como sabes, tenho contas velhas e novas a acertar, e amanhã, de conformidade com o édito, aproveitarei o ensejo que o governador provincial nos faculta. E o jovem diz: Meu pai, suplico-vos, não lanceis mão desses recursos. E o velhinho
fala, e as perseguições? E esse turbilhão incessante de ignomínias a respeito dos homens de nossa raça? Não haverá um paradeiro nesse caminho de infinitas angústias? Assistiremos inermes ao enxovalho de tudo que possuímos de mais sagrado? Tem o coração revoltado com esses crimes odiosos que nos atingem impunemente. Então, a gente está vendo aí, ele está certo. Teoricamente ele está certo, mas ele não está avaliando a atitude dele diante as trevas, porque esses políticos que estavam lá nesse momento eram totalmente corruptos e estavam lançando uma isca, né? Mas ele, como está com orgulho ferido, ele não está conseguindo raciocinar. E aí ele continua, né? O Gesiel falando para ele: essas torturas, entretanto, não são novas. Há muitos séculos os faraós do Egito levaram tão longe a crueldade para com os nossos ascendentes que os meninos de nossa raça eram trucidados logo ao nascer. Antíoco Epifânio, na Síria, mandou degolar mulheres e crianças no recesso mesmo dos nossos lares. Em Roma, de tempos em tempos, todos os israelitas sofrem vexames e confiscos, perseguição e morte. Mas, certamente, meu Pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça, nos sofrimentos mais atrozes, a sua missão divina. Então, esse é um parágrafo muito intenso, que esse parágrafo, em algum momento mais na frente, nós vamos voltar a esse parágrafo, que é onde eu vou trazer pessoas amigas para nós analisarmos o surgimento desse povo, né? Você vê como ele diz aqui, há muitos séculos os faraós do Egito. Então essa perseguição aos judeus, ela é há muito tempo atrás. Então eu tenho uns amigos historiadores, então nós vamos algum dia, quando nós conciliarmos as nossas agendas, eles falarão sobre isso, nós estudaremos sobre isso. Inclusive no livro A Caminho da Luz, também fala bastante sobre essa questão. Então, eu vou mais na frente fazer um programa específico sobre essa questão dos judeus, né, para a gente entender. E aí, continuando, o Emmanuel escreve que o velho israelita parecia meditar as ponderações do filho. Contudo, acrescentou resoluto: sim, tudo isso é verdade, mas a justiça reta deve ser cumprida, ceitil por ceitil, e nada poderá demover-se. E aí o filho fala: então, pai, ireis reclamar amanhã perante o legado? E o velhinho fala: sim. Bom, Emmanuel diz que nesse momento o olhar do jovem demorou na velha mesa onde repousava a coleção dos escritos sagrados da família. Animado por súbita inspiração, Gesiel lembrou humildemente e falou: pai, não tenho o direito de exortar-vos, mas vejamos o que nos fala a palavra de Deus a respeito do que pensais neste momento. E, abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, a fim de conhecer a sugestão que eles pudessem facultar às sagradas letras, leu na parte dos provérbios. Então, isso era um costume dos hebreus, quando queriam algum conselho, alguma situação, alguma frase, né, para refletir diante de uma situação, eles abriam lá os livros sagrados. Como muitas vezes nós temos tantos livros, né? Aquela série, inclusive, do próprio Emmanuel, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Palavras da Vida Eterna. Cada página é uma mensagem sublime. Então, essa recomendação que ele está fazendo aqui serve para todos nós. Muitas das vezes nós estamos com um pensamento tão conturbado. Então, faz isso. Quando você estiver muito aflita,
o livro Fonte Viva. Aí você abre aleatoriamente, lê a página, medita naquela página, que muitas das vezes é o nosso próprio amigo espiritual nos ajudando, né, a fazer uma reflexão sobre o tema. E é muito interessante que quando ele abre aqui aleatoriamente nos provérbios, está escrito assim, ó, no provérbio capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, na verdade, o Gesiel estava querendo que o pai entendesse que essas dificuldades que eles estavam passando também faziam parte da lei de Deus e que, de alguma forma, isto era para eles pensarem sobre isto, né? E olha que coisa assim muito interessante que a gente vai parar agora aqui só para fazermos um paralelo. Veja que o Gesiel, que será o futuro Estevão, ele faz ali, naquele momento de sofrimento, que o pai dele está sofrendo porque está amargurado, está querendo se vingar, está querendo os seus direitos, mas de uma maneira com muito ódio no coração. E o filho está pedindo para que ele tenha resignação, tenha aceitação. Então, como o filho, Gesiel, está percebendo que o pai está muito endurecido no sentido da vingança, então ele está apelando para as escrituras sagradas, onde aleatoriamente ele abre e vem essa mensagem dizendo que, olha, Deus, como Pai misericordioso, muitas vezes nos repreende, ou seja, com as nossas provas, com as nossas expiações, mas como uma maneira de educar, quando um pai educa o filho. E é interessantíssimo porque quando nós vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna, que é do Espírito André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, e esse livro Obreiros da Vida Eterna, ele fala sobre as questões da morte, né? São vários casos mostrando, ensinando para a gente como morrer bem, né, o desencarne, e falando sobre as dificuldades que nós temos na nossa vida. E neste livro, no Obreiros da Vida Eterna, tem um capítulo, mais especificamente o capítulo 3, que tem o título O Sublime Visitante, que vem falando de Asclépio, colocando Asclépio sendo um espírito de alta envergadura que está visitando ali, né, aquela casa transitória, e ele vai escutar os apelos de algumas pessoas. E é interessantíssimo, porque nesse capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma assembleia que querem fazer reclamação, né? Querem reivindicar. E ele vem como espírito superior para educar, né? Então, tudo que ele vai falar imagina ele falando para cada um de nós também. Então, por exemplo, né, tem uma senhora que ela faz as reclamações dela, que ao nosso ver são reclamações justas, né? Mas se a dor, se a prova, a expiação está ali para ela, é porque tem um motivo, né? E aí o Asclépio escuta calmamente, e aí o André Luiz fala que ele, o Asclépio, repetiu a operação anterior e tivemos ante os olhos outro pergaminho com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, que dizia: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Pronto, e aí ele educa, ou seja, o Asclépio educava todas as pessoas usando o recurso das cartas de Paulo. Olha só, né? E a gente sabe que Paulo escrevia essas cartas
completamente inspirado, mente a mente, por um espírito chamado, que era o espírito de Estevão, que é o Gesiel. Então percebe que coisa linda, né? Porque nós estamos sempre em ascensão, no nosso progresso. Então o Gesiel já tinha esse hábito de buscar nas escrituras sagradas da religião dele um conselho edificante. Ele se torna Estevão, né? Desencarna, compreende a ignorância de Paulo, porque ele foi apedrejado pelo Paulo. Ele mesmo passa a ser o mentor do Paulo, porque ele vê em Paulo um grande potencial por todo o vigor, por toda a determinação, por toda a força dele. E aí ele inspira o Paulo a escrever as cartas, e no mundo espiritual, né, o Asclépio usa as cartas de Paulo para ensinar. Então veja que como a gente estudando esse livro Paulo e Estevão, e como a gente entendendo Paulo, os ensinamentos de Paulo, como nós podemos nos tornar pessoas melhores. E no próprio livro Obreiros da Vida Eterna, nesse capítulo 3, mais na frente, aí aparece uma outra pessoa que ela também faz lá as reclamações dela, muito fortes as reclamações, e aí quando ela para e pede um conselho, aí o Asclépio, o André Luiz fala assim: o emissário Asclépios, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou uma nova folha e lemos, admirados, o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses, que dizia: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E mais na frente, ele abre um outro pergaminho, que já é o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e diz: regozijai-vos sempre. Então, é muito legal, porque a gente vê aí o Gesiel já no seu próprio caminho evolutivo. Ele já colocando na prática aquilo que ele mais tarde vai inspirar o Paulo a escrever, como inspirou o Asclépio a agir dessa maneira, né? Então, colocando o ensinamento na prática. E é esse ensinamento que Jesus propõe: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque veja, o pai dele, do Gesiel, está num sofrimento profundo e o Gesiel está na boa. Eles estão passando pelo mesmo problema, mas com visões diferentes. O pai ainda com a visão materialista, causando para ele o rancor, a vingança, e o Gesiel com a visão espiritualista, percebendo que toda aquela prova, aquela expiação, também é de Deus. E se está acontecendo, tem um motivo. E esse motivo só pode ser educador. Porque se Deus é pai e permite que alguma coisa aconteça, e aí ele diz, é o pai educando o seu filho. E aí o Emmanuel continua aqui agora no livro Paulo e Estevão. Eu estou agora na página 23. E ele diz: o velho israelita abriu os olhos espantados, revelando a estupefação que a mensagem indireta lhe causava. E como Gesiel o fixasse longamente, demonstrando ansioso interesse por conhecer-lhe a atitude íntima, em face da sugestão dos pergaminhos sagrados, acentuou: recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça, e, segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. O rapaz suspirou e disse resignado: que Deus nos proteja. Ou seja, quando ele viu que o pai dele estava na incapacidade, né, de compreender que, embora eles estivessem vivendo uma injustiça, mas que isto fugia ao controle deles, e que se isso estava acontecendo com aquela família, que era uma família tão devotada a Deus, se aquilo estava acontecendo, é porque
tinha um propósito de Deus na educação do ser. Mas o pai, muito revoltado, então nesse momento, o Gesiel percebeu que não poderia interferir e entrega a Deus, dizendo que Deus que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, neste momento é o que aquele palestrante espírita Mileco, ele falava, né, diante das dores, na nossa dor, a gente entregar a Deus, confiar em Deus, agradecer a Deus e aceitar aquele desígnio, aceitar, porque quando a gente faz esse processo, a gente passa pela dor sem o sofrimento íntimo da revolta e da vingança. Muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.